O nascimento de um filho geralmente é o maior sentimento na vida dos pais. Um dia muito inesquecível e especial. Só que para o casal Celeste e Morning Nurse, o dia de nascimento de sua filha foi inesquecível, mas de uma forma diferente e terrível. Pois no dia em que sua filha nasceu, ela foi sequestrada. Só que somente 17 anos depois, uma simples selfie revelou toda a verdade. Hoje então, galera, vocês vão ver a história de uma selfie que revelou que uma menina foi roubada quando era bebê. Mas antes de saber essa história surpreendente, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! E agora, se já deixou um joinha e já é um inscrito, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Selfie Marques. Opa galera, eu sou o Daniel, menino roubado molo. E para começar a nossa história, vamos para abril de 1997, para a cidade do Cabo, lá na África do Sul. No hospital Groote Schuur, uma mãe tinha acabado de dar à luz, e o seu bebê recém-nascido estava na sala de espera com os outros bebês. Porém, uma mulher vestida de enfermeira simplesmente entrou na sala e levou embora o bebê recém-nascido. O bebê, galera, tinha apenas 3 dias, e a mulher levou ele embora enquanto sua mãe estava dormindo. Isso acabou sendo uma grande tristeza para a mãe, que acionou as autoridades, mas nada foi resolvido. O bebê havia desaparecido. E ninguém sabia o paradeiro real dele, quem havia levado e onde ele estava. Os anos então foram se passando e aquela mãe viveu um longo período sem o seu bebê, até que 17 anos depois, graças a uma selfie, a mãe conseguiu descobrir onde estava a sua filha. E agora então, vamos contar a história dessa selfie. A história da selfie que revelou toda a verdade. Em janeiro de 2015, Michelle Solomon, uma menina que na época tinha apenas 17 anos, estava começando o seu último ano de escola. Mas o que ela não esperava é que aquele último ano de escola seria completamente diferente de tudo que ela já havia passado na vida. Logo no primeiro dia de aula, algumas amigas de Michelle foram falar para ela sobre uma aluna nova que tinha acabado de entrar na escola. Essa nova aluna se chamava Cassidy Nurse e ela era 3 anos mais nova que Michelle. E as amigas apresentaram essa nova aluna para Michelle porque elas eram idênticas, pareciam até serem irmãs. Na primeira vez que Michelle cruzou com Cassidy, a primeira vez que elas se viram, Michelle conta que sentiu uma forte energia inexplicável, como se as duas tivessem alguma conexão. E não demorou muito para as duas virarem amigas. E elas eram tão conectadas que elas diziam que eram irmãs gêmeas, de pais diferentes, com idades diferentes. Lembrando, na época, Michelle tinha 17 anos e Cassidy tinha 14. Só que esse lance de parecer com algum amigo da escola é uma coisa normal. E foi por causa disso que elas viraram melhores amigas. E mesmo então, com essa diferença de idade, as duas começaram a andar juntas. No início da aula elas estavam juntas, durante o recreio e também no final da aula, elas não se desgrudavam mais. Inclusive, uma chamava a outra de maninha, e elas eram tão amigas que até se ajudavam a fazer o cabelo, até arrumar a maquiagem da outra. Como se as duas realmente fossem irmãs. E inclusive as outras pessoas que viam as duas juntas até perguntavam: vocês duas são irmãs? E elas sempre falavam: ah, só se for de outra vida, né? Mas aí um dia Michelle e Cassidy resolveram tirar uma selfie juntas. Uma selfie que iria mudar completamente a vida delas. A selfie. A selfie que foi retirada foi essa daí, galera. De um lado temos Michelle e de outro temos Cassidy. Uma foto normal entre duas amigas, mas o problema mesmo veio logo depois. Logo depois que tiraram a selfie, todas as amigas que viram a foto ficaram afirmando: meu Deus, eu tenho certeza que vocês são irmãs. Olha aí, vocês são muito parecidas, mano. Focinho de um, nariz de outra. Vocês são idênticas. Porém, mesmo com toda essa semelhança, Michelle respondia que ela não era adotada, que realmente ela era filha dos seus pais, Lavona e Michael Solomon. Naquele dia, as duas meninas estavam muito contentes, e ao voltar para casa, ambas decidiram mostrar a selfie para os seus pais. Quando Lavona, a mãe de Michelle, viu a foto, ela falou que realmente as duas eram muito parecidas. E só. Bom, essa foi a reação dos pais de Michelle, pois os pais de Cassidy, ao ver aquela selfie, ficaram em choque. Celeste e Morning Nurse. Esses são os nomes dos pais de Cassidy, que ao ver a selfie não conseguiam mais se desgrudar da foto. Cassidy percebeu que essa foto tinha deixado sua mãe totalmente diferente, muito agoniada, como se tivesse alguma coisa por trás daquilo. E a mãe, em pânico, falou para Cassidy para quando ela se encontrasse com Michelle, fizesse a seguinte pergunta para ela: você nasceu no dia 30 de abril de 1997? E foi exatamente essa pergunta que Cassidy fez para Michelle quando elas se encontraram. Elas então se encontraram e, para a surpresa de Cassidy, Michelle respondeu que sim. Ela realmente tinha nascido no dia 30 de abril de 1997. Mas até então, Cassidy não havia entendido por que sua mãe tinha pedido para perguntar isso. E Cassidy, ao chegar em casa, confirmou para a mãe a
data de nascimento da sua amiga. Algumas semanas se passaram, tudo estava tranquilo, até que em um dia, durante a aula, Michelle foi chamada para a sala do diretor. Quando a menina chegou lá, deu de cara com duas assistentes sociais que estavam esperando por ela. E toda a verdade veio à tona. Descobrindo a verdade. Foi lá então, galera, na sala do diretor, onde a Michelle viu pela primeira vez a história de uma menina que foi sequestrada quando ainda tinha apenas 3 dias de vida. Essa menina de 3 dias se chamava Zephany Nurse e havia sido sequestrada quando ainda estava no hospital. Isso teria acontecido há 17 anos e depois disso o bebê nunca mais foi visto. Michelle ficou lá ouvindo essa história. Sem entender nada, né? Eu devia ter falado, por que estão contando a história dessa menina que foi... desapareceu? O que tem a ver comigo? Ela não estava entendendo o porquê que as agentes sociais estavam contando essa história para ela. Até que uma das assistentes virou para Michelle e disse: Michelle, contamos essa história do bebê que foi sequestrado, pois temos fortes evidências de que essa criança que foi roubada é você. Na hora, Michelle ficou em choque, com certeza até ficou pálida. Nada daquela história fazia sentido na cabeça dela, pois ela teria vivido toda a sua vida, 17 anos, convivendo ali com seus pais, sua família normal. Nada daquela história fazia sentido pra ela. Michelle ficou em choque e até falou que poderia ter sido um mal entendido, pois ela não teria nascido no hospital Groote Schuur, teria nascido em outro hospital chamado Retreat. E ela disse que nasceu nesse hospital, pois segundo ela, era isso que estava escrito na sua certidão de nascimento, que ela tinha nascido no hospital Retreat. Porém, as assistentes sociais já tinham pesquisado isso e responderam a ela que não havia nenhum registro do nascimento dela no hospital que ela estava dizendo. E mesmo achando que tudo aquilo não passava apenas de uma simples confusão, Michelle concordou em fazer os testes de DNA, pois ela acabou ficando com a pulga atrás da orelha e queria resolver tudo aquilo, esclarecer de fato quem era ela. De onde ela veio, né? Michelle contou que ela acreditava muito na sua mãe, pois a sua mãe Lavona era uma mãe muito boa e a criou muito bem, então ela tinha uma certeza que o teste iria dar negativo. Ele falou assim, nossa, minha mãe foi tão legal. Eu duvido que ela iria mentir pra mim durante esse tempo todo. É isso. Segundo a menina, a mãe nunca mentiria pra ela, principalmente sobre quem ela era ou de onde ela veio. Ela conhecia tão bem a mãe que ela achou assim, duvido muito que a mãe faria uma coisa dessa. Mas para sua surpresa, os testes de DNA confirmaram que Michelle Solomon era na verdade Zephany Nurse, o bebê roubado do hospital Groote Schuur, lá em 1997. Michelle disse que nesse momento em que ela soube toda a verdade, ela não sabia o que fazer. Sua vida havia desabado e sua cabeça tinha virado de cabeça para baixo. Depois então que o teste foi feito e tudo foi comprovado, as autoridades proibiram que Michelle voltasse para a casa onde ela vivia. Pois agora em que a verdade foi toda exposta, ela não podia mais morar com sequestradores. E como na época ela tinha 17 anos, perto de completar ali os 18, ela deveria esperar 3 meses, que era o tempo, que ela ia completar a maioridade, para assim tomar as suas próprias decisões. Com isso, Lavona Solomon, a mulher que era sua mãe, foi presa por ter cometido esse crime há 17 anos. E foi aí então que ela entrou em mais desespero ainda, porque haviam muitas perguntas para serem esclarecidas. Ela queria conversar com a sua mãe, ou na verdade a sua sequestradora, perguntar para ela o porquê que ela tinha feito aquilo, o porquê não contou a verdade, por que mentiu durante todo aquele tempo. Pois naquele momento ela não sabia o que estava acontecendo e muito menos o que ia acontecer na vida dela. O suposto pai de Michelle também foi interrogado pela polícia para saber se ele sabia do sequestro ou se ele fez parte ou não. O mais triste de tudo, galera, é que Michelle participou do interrogatório que a polícia fez com Michael, seu suposto pai, e ela ouviu tudo o que foi dito no interrogatório. E ele dizia coisas como, eu não fiz isso, Michelle é minha filha. Como ela não pode ser minha filha? Eu não participei disso. Michelle também conta que seu pai era um cara gentil e tranquilo, que ele era sua rocha, seu herói, seu exemplo. Porém, durante aquele interrogatório, com as perguntas em que os policiais estavam fazendo, os policiais fizeram ele parecer o contrário de tudo aquilo que Michelle achava dele. Mas no final, Michael foi liberado, pois a polícia nunca encontrou provas que o pai ou o padrasto soubesse que Michelle teria sido sequestrado dos seus pais biológicos. Então ele foi liberado. Agora eu te falo de pai. Ele sabe da história, né? Como é que a mãe lá apareceu com o filho se não foi ele que viu a barriga? Mas ele talvez pegou a mulher já com... Ela já tinha filho, bebezinho. Ok. A mãe que mentiu pro cara, dizendo que ela tinha um filho. Ok. Talvez inventou uma história que o meu marido não presta e não sei o que, aí o cara ajudou a cuidar. Ok. Senão não tem como o cara não fazer parte do esquema, né? Ou o cara realmente sabia. E tá metendo o Loki. Tá metendo o Loki. Um dos dois, né? Não dá, né? Não sei. Então, porque não tem como. Quem foi detida então em toda essa história foi Lavona, a mãe que sequestrou o bebê. Ela foi detida acusada de sequestro e falsidade ideológica. Ainda não se sabe ao certo porque Lavona tinha feito aquilo, mas eles supõem que Lavona naquela época, em 1997, teria sofrido
sofrido um aborto espontâneo. Que no caso é quando você está grávida, mas perde o filho sem querer. E aí, frustrada em ter perdido o filho, ela entrou no hospital, roubou a criança e fingiu durante toda a sua vida em que ela mesmo teria dado à luz àquele bebê. Mas depois dos testes de DNA, descobriram que tudo aquilo era mentira, graças a uma selfie entre amigas. Que acabou chegando até a verdadeira mãe, a pessoa que havia perdido o seu filhinho. É claro que ela iria olhar aquela foto e iria ligar os pontos. E como foi o encontro de Michelle com seus reais pais? O encontro com os pais verdadeiros. Depois que Michelle, ou agora com seu verdadeiro nome Zephany, foi sequestrada, Celeste e Morning Nurse, os seus pais biológicos, tiveram mais 3 filhos. Porém, eles nunca esqueceram da sua primeira filha e também nunca pararam de procurar por ela. Eles inclusive contam que comemoravam o seu aniversário todos os anos, mesmo que ela não tivesse na família. E também mesmo depois do divórcio, pois durante esses 17 anos eles acabaram se separando, mas mesmo assim comemorava a data da filha, da primeira filha, como se ela estivesse ali entre eles. E eles nem imaginavam que durante todo esse tempo, 17 anos, a sua primeira filha que tinha sumido crescia bem ali perto deles. Isso porque, galera, a casa dos Solomons, a família que sequestrou Michelle, ou pelo menos a mãe, né, fica a 5 quilômetros de distância dos Nurses. E quando criança, Michelle brincava em um campo que ficava na frente da casa dos Nurse, a família dos pais biológicos. E só foi depois de 17 anos que a família Nurse pôde encontrar realmente a sua verdadeira filha. E sabe onde foi a primeira vez em que Michelle encontrou com seus pais? Em uma delegacia. Foi tão legal, né? Rodeada de assistentes sociais. Deveria estar em pânico, não sabia o que fazer, o que estava acontecendo na vida dela. Os assistentes sociais. Bom, Michelle. Bom, Zephany, desculpa. Esses são seus pais. Aí foi. ela, tela azul. Ela conta que eles a abraçaram e começaram a chorar. Mas que mesmo encontrando seus pais verdadeiros, seus pais biológicos, naquele momento ela não sentiu nada. Porque ainda estava tudo muito confuso. Ela tinha acabado de perder os seus pais verdadeiros, digamos assim. Os pais que ela acreditou ser os pais durante toda a vida. Quando Michelle fez os seus 18 anos, ela chegou a cogitar ir morar com seus pais biológicos, mas acabou mudando de ideia. Ela também disse que pensou em mudar o seu nome para Zephany, o nome que ela recebeu quando nasceu. Porém, como ela estava acostumada com o Michelle, manteve esse nome mesmo. Mas hoje em dia ela atende pelos 2 nomes. E ela também disse que como seus pais biológicos já tinham se divorciado, não tinha sentido ela ir morar apenas com um deles. Sem contar também que como ela já estava com 18 anos, ela não iria se sentir confortável morando com 2 estranhos, mesmo sendo seus pais. Que situação difícil, né, mano? Então ela preferiu voltar a morar com seu pai Michael, seu pai de criação, que ela considerava ser o seu porto seguro. E segundo Michelle, aquele, no caso, era o seu lar, a sua casa. Mas e a mãe Lavona? O que aconteceu com ela? O julgamento de Lavona começou em agosto de 2015, e tanto Michelle quanto seus pais biológicos estavam lá. Durante o julgamento, Lavona negou ter sequestrado a menina. Ela disse que teria recebido um bebê de uma mulher chamada Sylvia. Sylvia teria dito para Lavona que o bebê era de uma outra mulher que não estava interessada em ter ele, e passou para Sylvia para que ela conseguisse encontrar alguém que cuidaria do bebê. Porém, as autoridades não encontraram nenhuma evidência da existência dessa Sylvia, como se essa mulher nunca havia existido. Em 17 anos ela tinha pensado nisso, né? Se cair claro. a ficha, eu vou falar que a culpa era Sylvia. Alguém me passou, eu só tô fazendo uma boa caridade aqui, né? Uma boa ação. Só que, galera, no julgamento havia uma testemunha ocular, a testemunha que viu alguma coisa. Essa testemunha afirmou ter visto há 17 anos atrás, naquele hospital, Lavona, vestida de enfermeira, levando Zephany embora. Aí, galera, a casa caiu, fedeu tudo. Não tem mais o que falar. O tribunal concluiu que Lavona era culpada. E em 2016 ela foi condenada a 10 anos de prisão. Por sequestro, fraude e violação do Estatuto da Criança. Naquele momento, Michelle ainda tinha esperanças de que toda aquela história poderia ser mentira. Para voltar à sua vida normal, né? Como se tudo aquilo não passasse de um pesadelo. Mas não foi bem isso que aconteceu, pois sua mãe, ou melhor, a sua madrasta sequestradora, era sim culpada. E teria que passar muito tempo atrás das grades. E somente depois de alguns meses que Michelle conseguiu falar com sua mãe Lavona pela primeira vez. Ela foi lá porque ela queria realmente saber a verdade, Da boca dela. para descobrir o que tinha acontecido no dia em que Lavona teria tirado Michelle dos braços de sua mãe. Mas Lavona não revelou nada. Respondeu apenas que um dia contaria pra ela. E ela afirmou que ela realmente não havia roubado a criança. Mas depois
depois de tudo isso, é difícil acreditar nessa história. E nem a própria Michelle acredita mais em Lavona. Ela acha que realmente foi sequestrada por ela. Por que ela não disse então também, desde que era bebezinha? Que aí ia acreditar mais, né? Não. Mas bateu o teste de DNA. Ficou feio, né? É, exato. Aí falou que foi a Silvia que deu. Silvia? Que Silvia? E agora, com Lavona atrás das grades, Michelle conta que até teve dificuldade em fazer um relacionamento com seus pais biológicos. Pois ela se sentia como se não se encaixasse naquela família. E como já falamos, Michelle Solomon decidiu manter o nome em que ela foi criada, e não o nome que ela recebeu quando nasceu. Mas como hoje ela sabe que o verdadeiro nome dela é Zephany, e também o nome de toda a verdade da sua história, ela acaba aceitando os dois nomes, Zephany e também Michelle. E toda essa história, galera, de Michelle e também da Selfie, foi contado no livro Two Mothers, One Daughter, Duas Mães e Uma Filha. Um livro lançado em agosto de 2019, escrito por Joanne Joel. Que história de reviravolta interessante, hein? Imagina aí você, depois de 17 anos, descobrir que os seus pais não são seus pais. Que tudo é mentira, né? Que você foi roubado no hospital. Essa, galera, pode ser uma história inacreditável, porém ela é mais comum do que muitos imaginam. E em muitos casos, a vítima ou a criança nunca vai descobrir a verdade. E se vocês gostaram dessa história, já explode o like aí e também comente aqui embaixo se vocês querem que a gente traga outras histórias assim, porque existem outras. Explorando histórias reais de reviravolta e tudo mais. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou o like até agora, pode clicar aqui agora, só não sai do vídeo sem clicar no joinha, demorou? E também não sai do vídeo sem inscrição ativada aí. Se você gostou, é só clicar no botãozinho aí embaixo, se inscreva no canal. Isso mesmo. Tá bom? Estamos quase chegando aí aos 30 milhões, estamos com 29, muito obrigado. Bom, valeu, velho. É nóis, tamo junto, essa conquista não é só nossa, é de Com todos certeza. vocês também, que fazem parte dessa família. E agora você precisa também se inscrever aqui embaixo pra gente chegar nos Aos 30 milhões, milhões. aumentar mais um milhãozinho. É, até o final do ano, temos até dezembro, hein? Se tudo der certo, vamos até bater a nossa meta. É Graças isso a então, vocês. galera. Ajude a compartilhar também esse vídeo, né? Porque assim mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho e mais pessoas também vão conhecer essa história, que é muito legal. História um pouco triste, né? Ninguém queria estar passando pela pele de Michelle, mas não deixa de ser uma história bem louca e interessante. Podia virar até filme, né? Com certeza. Então já pega o link desse vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, manda aí pro pessoal, tá bom? Que isso ajuda muito a divulgação do nosso canal e o nosso crescimento. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Siga a gente nas redes sociais se você tiver um tempinho aí, ó, tá tudo aqui na tela. Aproveite e mande uma sugestão de algum tema lá nas nossas redes sociais. Vamos ficando por aqui então, galera. Até amanhã. Assista outro vídeo aqui no canal Ou aguarde o que vai sair amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu.